Meus amigos, o Corinthians perdeu para o Independente Del Valle do Equador e se complicou demais na Copa Libertadores da América. Em plena estreia, relâmpago do técnico Vanderlei Luxemburgo, que ainda não pôde fazer absolutamente nada, haja visto que o treinador chegou exatamente na véspera desse jogo e não tinha mais nenhum corajoso que pudesse sentar ali no banco de reservas para comandar o time. Luxemburgo apenas apertou o piloto automático e seguiu algumas orientações de alguns auxiliares que já estavam trabalhando no clube, até mesmo do próprio Fernando Lázaro, e também observando aquilo que o Cuca pelo menos tentou fazer, sobretudo na partida contra o Remo. Especificamente nesse jogo contra o Del Valle, eu acredito que o Corinthians perdeu muito mais para si mesmo do que para o próprio adversário. O Del Valle é uma equipe muito bem entrosada, mostra isso desde o ano passado na final contra o São Paulo e repetiu isso com extrema velocidade contra o Flamengo. Ou seja, é um time muito bem amarradinho, que joga num 4-4-2, abrindo o jogo pelas pontas, ou melhor dizendo, pelas alas, com muita eficácia, como eu disse ainda há pouco, imprimindo um ritmo muito forte, mas um entrosamento dessa equipe faz com que, mesmo sem grandes estrelas, consigam obter êxito nos seus contra-ataques. E foi exatamente o que aconteceu no primeiro gol, logo no início do primeiro tempo, aos 20 minutos, quando o Corinthians abriu praticamente ali um buraco no meio de campo, não sabia o que fazer com a bola. Aliás, esse vai ser um dos pontos da minha resenha que eu gostaria de abrir aqui. Este meio de campo do Corinthians, pelo menos nessa formação, é extremamente desastroso, e já venho mostrando isso, e o Fagner completou a lambança, deixando com que aquele contra-ataque, esse sim que é a especialidade do Independente Del Valle, como eu disse ainda há pouco, abrisse o placar. Como eu dizia ainda há pouco, esse meio de campo com Michael, Fausto Vera, Juliano e até mesmo o Watson, na minha opinião, é uma formação muito fraca. O Vanderlei Luxemburgo ele vai ter que ter muito tempo para trabalhar isso. E, sobretudo, o time precisa de um reforço urgentemente. Um jogador de marcação, no melhor estilo, aquele xerife do time mesmo, para conseguir jogar ao lado do Fausto Vera, pois o Paulinho não tem mais preparo físico para esse tipo de jogo, na minha sincera opinião. Enfim, mesmo aos trancos e barrancos, o Corinthians acaba dependendo do Roger Guedes ter um lampejo, e foi exatamente o que aconteceu aqui quando o Corinthians empatou, e parecia até que iriam colocar a bola no chão, e o time começou a apresentar um futebol bem melhor que o Del Valle até o final do primeiro tempo. Mas as esperanças duraram pouco. E o Michael acabou entregando aquela verdadeira lambança que ele fez. Puxa vida, jogador de futebol, para jogar com uma camisa como a do Corinthians, tem que dar um passe daquele para trás num jogo como esse de forma alguma. Chuta para o lado, chuta para cima do travessão, mas não vai entregar essa bola de bobeira. Foi o que aconteceu logo aos 6 minutos do segundo tempo. O jogador até saiu chorando depois, mas não adianta, tem que mostrar personalidade. Jogador que veste uma camisa de time como Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, não pode cometer um erro primário desse. É erro de categoria de base. E com o pé mole numa bola como aquela, na intermediária, e acabar entregando. Logo em seguida, o Corinthians se abateu, acabou tomando um terceiro gol, onde toda a defesa ficou absolutamente olhando o jogador do Independente Del Valle fazer o que queria com a bola, e sorte essa do Corinthians, que foi anulado pelo VAR, que indicou uma posição de impedimento. Jogo rolando, o Vanderlei Luxemburgo
começou a sentir ali o que era voltar como treinador do Corinthians, fazendo várias alterações. Não substituições essa, de fato, talvez que ele quisesse fazer, mas sim para testar o time. Vamos ver o que acontece de fato. Foi aí que ele acabou colocando o Duqueiroz, que foi muito fraco. O próprio Fausto Vera saiu para a entrada do Matheus Araújo, apagadíssimo. O Paulinho entrou logo no início do segundo tempo, no lugar do Juliano, que foi péssimo no jogo, muito criticado pela torcida. O Paulinho parece também que não se encontra ali no meio de campo, ele não sabe exatamente o setor que ele vai atuar ali. Você ora é jogador de defesa, ora é um armador, enfim, está perdido. O Vanderlei vai ter que dar um jeito nisso urgentemente. E o Romero, que entrou já no finalzinho, juntamente com o Pedro, no desespero total, para ver se o time tinha um novo fôlego. Mas, volto a dizer, o time do Corinthians precisa montar um bloco nesse meio de campo. Um bloco que inclua defesa, armação e até mesmo com a volta do Renato Augusto, que deve ser nos próximos 15, 18 dias, pelo que eu li aqui no site de esportes, tenha uma criação para poder sim liberar os seus dois atacantes, ou seja, o Roger Guedes e o próprio Yuri Alberto, que está sendo muito criticado, com mais organização e, acima de tudo, densidade. Volto a dizer, Vanderlei Luxemburgo não tem absolutamente culpa nenhuma. Acredito que ele vai acertar ainda esse time do Corinthians. Ele tem que trazer urgentemente. O Cuca já falava isso no pouco tempo que ficou no time, que o Corinthians precisa de reforços, e esse reforço precisa vir no meio de campo, um jogador de marcação com uma saída de bola mais rápida ali, mais um volante com uma característica mais dura para jogar e acertar esse meio de campo do Corinthians. Não tem muito segredo, mas nós aí teremos 22 dias pela frente até a próxima partida contra o Argentinos Júniors, que o Corinthians vai precisar agora sim fazer resultado fora de casa. Agora, a única molezinha do grupo é o Liverpool, e Liverpool lá do Uruguai, não é o da Inglaterra, dentro de casa. Mas vão ter partidas duríssimas contra o Argentinos Júniors e o próprio Del Valle lá no Equador, onde lá sim o bicho pega com uma equipe veloz e muito bem entrosada como essa. No mais, meus amigos, eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui, mas com certeza a gente se vê na próxima resenha. Um grande abraço e até lá.